Hoje vamos falar um pouquinho de uma dúvida constante aí, que é durabilidade do turbocompressor. Ou seja, quanto tempo que dura um turbo no motor? O turbo é feito para durar o tempo que duraria um motor, porém isso normalmente não acontece. Nós temos poucos casos que a turbina foi até a hora de fazer o motor, de retificar o motor, né? Já vi muitos casos de Volvo, enfim, motores da Volvo rodando 1 milhão de quilômetros lá com o mesmo turbo. Mas o turbo antigamente, nos primeiros motores, né, os motores mecânicos com bomba mecânica, com gerenciamento mecânico nesse motor, ele exigia menos do turbo e esses turbos também tinham tamanhos maiores, ou seja, a rotação do turbo era menor. A pressão também de turbina também era menor. Com a evolução do motor, a exigência, né, de emissão de poluição, de própria potência e torque do motor, enfim, precisou exigir mais do turbo, né? Por que a gente vê os turbos que estão nos motores eletrônicos e posteriormente nos motores já Euro 5 durarem menos? O próprio sistema sistema do motor exige mais do turbo. Então o turbo diminuiu o tamanho, colocou-se uma válvula de alívio, né? Aqui a gente tem um atuador eletrônico, uma turbina de uma Hilux, né? E aqui embaixo eu tenho uma alavanca de uma válvula. No caso, essa alavanca é de uma geometria variável, tá? É um outro sistema que a gente vai falar num outro vídeo. Mas essa válvula que está no turbo, né, ela é um limitador de pressão. Então eu consigo chegar, quando o turbo é valvulado num motor mais moderno, eu consigo chegar mais rápido na pressão máxima, porém eu não posso ultrapassar para não ter problema na turbina e também no motor. Então a válvula, o atuador e a válvula limitam a pressão de trabalho desse motor, do turbo e do trabalho do motor. Então, consequentemente, né, esse turbo, por ele ser menor, o motor que exige mais dele, né, faz ele trabalhar com uma rotação maior do que antigamente de um turbo, por exemplo, igual esse que não tem atuador, não tem a válvula, não tem válvula de alívio, não tem atuador, não tem sistema de atuação aqui de alívio do turbo, né? E o que aí impacta um pouco mais ainda quando entramos no sistema, por exemplo, o Euro 5, que é da linha diesel. O trabalho, por exemplo, o Euro 5 ele tem um EGR, que é um tubo de recirculação dos gases, né? E também eu tenho o sistema de Arla, né? O que acontece? Como eu tenho que fazer o sistema exige uma regeneração catalítica no sistema de exaustão do carro, do veículo, ele exige um pouco mais do turbo na questão de temperatura, tá? O próprio sistema de alimentação, através do bico injetor, né, trabalha de maneira diferente. Hoje um bico injetor, por exemplo, de um motor eletrônico, ele faz 5 injeções no ciclo de trabalho. Então, como eu falei para vocês, esse aquecimento maior na parte de descarga do turbo, ele se dá também por conta da própria injeção do bico, né? Então, num bico para um sistema eletrônico, eu tenho 5 injeções no ciclo de trabalho do cilindro. Eu tenho 2 pré-injeções, eu tenho uma injeção principal e 2 pós. Essas 2 pós, ela justamente é para criar mais caloria na saída de descarga do turbo para ajudar na regeneração catalítica. Ao fazer isso, então, o turbo sofre um pouco mais. E aí por isso que a durabilidade do turbo nessas aplicações, ele se torna um pouco menor, tá? O tempo é mais curto de vida útil desse turbo. Hoje a estimativa, né? Primeira estimativa é o seguinte, que hoje são trocados 25 mil, 30 mil turbos mês no Brasil, são trocados mensalmente, né? E
a durabilidade desses turbos hoje, numa pesquisa feita algum tempo atrás, ela dizia que o seguinte, o turbo dura em média 2 anos e meio. É claro que varia, que um turbo de um motor mecânico pode durar 5, 6, 7 anos, depende da quilometragem, depende muito da manutenção. Como eu falei antes, o turbo ele depende do bom funcionamento do motor, do bom estado do motor, né? Não, e assim como também o motor também depende do bom estado do turbo, né? E para isso a gente precisa então ter uma sintonia aí de bons estados para ambas os componentes, né? O motor e turbo, tá? Então essa é a dica que eu trago para hoje, que é assim, quanto tempo dura o turbo? Mais uma vez, o turbo foi feito para durar o tempo do motor. Diante de circunstâncias de inovação e exigência do próprio motor, principalmente em carga intermediária, do bom funcionamento ou da potência que o turbo pode e deve trazer para o sistema, para o motor, né, ele acaba durando um pouquinho menos hoje do que anteriormente nos motores mecânicos, né? Então, fiquem com a gente vai trazer mais informação, né? E obrigado por estarem participando e curtindo, deixe seu joinha aí e curtindo o nosso trabalho aí. Vamos trazer mais vídeos informativos aí. Lembrando, pessoal, se é motor e turbina, é com a Gyros.